Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar a respeito da coleta de dados, organização e registro. Vem comigo! Bem pessoal, então como eu falei para vocês no início, hoje nós vamos estudar sobre como uma forma, um processo, a respeito do qual nós vamos aprender como fazer uma coleta de dados, organizar esses dados e registrar. Nós vamos utilizar de ferramentas como a tabela e também como o gráfico que vocês já conhecem, e novos gráficos que nós vamos também discutir aqui na aula de hoje. E nós vamos aprender a mobilizar esses dados que nós podemos pegar a respeito de algum assunto que queiramos, ter uma abordagem mais completa assim a respeito daquele assunto. Então vamos começar a nossa discussão aqui, pessoal. Bem, eu vou fazer essa discussão com vocês, de uma maneira mais prática. Eu quero apresentar situações, e nós vamos, diante dessas situações, fazer a coleta de dados e fazer esse registro e essa organização desses dados. Vamos fazer na prática esses processos aí, nos utilizando de tabelas e gráficos. E a primeira situação que eu quero discutir com vocês é essa que aparece aqui no nosso quadro, pessoal. A situação diz o seguinte: em uma turma escolar com 40 alunos, foi proposto que eles anotassem a medida da altura deles. No quadro a seguir, vemos os valores coletados relativos às medidas das alturas dos alunos em centímetros. Então nós temos aqui organizado uma planilha eletrônica esses dados, O professor ali pediu que os alunos anotassem a altura deles em centímetros e cada um dos 40 alunos daquela turma começaram a fazer essas anotações. O resultado disso, os dados obtidos foram esses aí que aparecem nessa planilha. A altura dos alunos em centímetros. Então nós temos a altura 135 centímetros, 141, 136, nós temos todos os 40 alunos contemplados aí nesses valores, Nós temos 40 valores aparecendo aí, 40 dados. Cada um desses dados aí é a altura de um aluno dessa turma, tá certo? Então nós vamos pegar esses dados aqui e nós vamos começar a fazer uma organização desses dados. Essa organização inicial que eu quero fazer com vocês, eu quero explorar a tabela. Então a tabela é um recurso que vai nos auxiliar de forma primordial nesse processo de organização dos dados. Nós temos aqui, nós coletamos os dados, A situação aqui está no processo de coleta. O professor pegou os dados dos alunos, a altura dos alunos, dos 40 alunos da turma. E o resultado é isso aí. Então nós vamos pegar esses dados e vamos agora organizar eles por meio de uma tabela. Então eu coloquei aqui na primeira coluna da nossa tabela a altura, os valores da altura em centímetros dos alunos. Se você observar bem os dados, as alturas que apareceram foram essas. Apareceu gente ali com altura de 135 centímetros, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 até 145. Então os valores que apareceram lá na nossa tabela de dados, se você voltar na sua tabela aqui e observar nessa planilha de dados, você vai observar que os valores que aparecem são esses que aparecem aqui na primeira coluna da nossa tabela. Na segunda coluna da nossa tabela, no quadro aqui, vocês observam que no título dessa segunda coluna aparece a palavra frequência. Isso aqui vai ser muito especial no nosso estudo. A frequência, pessoal, é a quantidade de vezes que cada um desses dados apareceu. Por exemplo, 135 centímetros. Quantas vezes esse dado apareceu? Vamos observar aqui. Nós observamos que na primeira linha da nossa planilha apareceu uma vez. Na segunda linha ele aparece uma vez também, então 2 vezes até o momento. Na quarta linha que ele vem aparecer aqui, 2 vezes, diga-se de passagem. E na última linha ele aparece mais uma vez. Então observe que esse dado ele aparece 5 vezes aqui, portanto a frequência dele nesse estudo é 5, 136. Vamos ver quantas vezes ele aparece. Ele aparece uma vez na primeira linha, não aparece uma vez na segunda linha, ele aparece uma vez na nossa terceira linha, ele não aparece na nossa quarta linha, mas ele aparece mais uma vez na nossa última linha aqui. Então ele aparece 4 vezes, a frequência é 4. Eu vou aplicar essa mesma lógica para os outros dados. 137, quantas vezes ele aparece aqui? Ele vai aparecer aqui e ele vai aparecer aqui. Ele aparece 2 vezes. 138, ele aparece aqui só uma vez, O 139 ele vem aparecer aqui na primeira linha, ele aparece aqui na terceira linha só 2 vezes. O 140
que é o outro dado, ele aparece aqui, na segunda linha 2 vezes, na terceira linha 2 vezes também, na quarta linha ele também aparece, e na última linha ele aparece mais uma vez, ele aparece 6 vezes aqui. Então, quer dizer aqui, qual que é a interpretação dessas situações? 141 até agora 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6 dados, 7 dados desse aí. Então 7 vezes o valor 141 apareceu. E qual que é o significado disso? É que existem 5 alunos com altura 135 centímetros, existem 4 alunos com altura 136 centímetros, existem 2 alunos com altura 137 centímetros e assim para os outros casos. O valor que aparece da frequência, que é também conhecido como frequência absoluta, é a quantidade de vezes que aquele dado aparece, que nesse caso aqui, o dado que a gente está observando é a altura dos 40 alunos de uma turma. Então quer dizer que se esse dado apareceu essa quantidade de vezes da frequência, ele vai dizer o número de alunos que tem aquela altura em centímetros, né? 142 ele aparece aqui, né, uma vez. 143 ele aparece aqui uma vez também. O 144 ele aparece na segunda linha, na terceira, na quarta 2 vezes e na última linha mais uma vez ele aparece 5 vezes aqui. Então a frequência dele é 5. O 145 ele aparece muitas vezes também na nossa planilha, né? Ele aparece 3, 4, 5, 6 vezes, né? Então as frequências são essas aí, né? Então nós podemos dizer que cada frequência aí vai corresponder ao número de alunos que tem essa determinada altura, pessoal. Outro recurso aqui que nós podemos usar nessa organização dos nossos dados, né? Depois que fizermos a tabela, é os gráficos, tá certo? Então os gráficos também são muito importantes nesse processo. Então observe que esse gráfico aqui, ele é uma outra maneira de nós enxergarmos, de nós organizarmos aqueles dados que foram dados na planilha inicial. Então nós temos aqui no nosso eixo horizontal, né, os valores da altura em centímetros que foram observados ali nos dados. E no nosso eixo vertical nós temos os possíveis valores, né, de a frequência, né, que é as quantidades possíveis de aluno com cada uma das alturas. Esse é um gráfico que vocês já conhecem, né, que nós já exploramos, já discutimos, que é o gráfico de colunas. Então vocês lembram que a altura de cada coluna vai corresponder ao dado que ela está relacionada na tabela. São 5 alunos com altura de 135 centímetros, então você vai ter a primeira coluna do 135 com altura 5, a segunda coluna 136 com altura 4 e assim vai. Você vai ter cada coluna montada com a altura relacionada com um dado que está aparecendo na tabela. Outro gráfico que eu quero discutir aqui com vocês, e esse gráfico é especial porque vocês não tinham visto ele até o momento. Ele é chamado gráfico de linha, pessoal. A construção desse gráfico é muito próxima daquilo que é feito com os gráficos de colunas. A diferença deles aqui, você vai relacionar os dados, em vez de construir uma coluna, né, com a altura do tamanho, referenciando aquele dado, né? Por exemplo, você lembra aqui, são 5 alunos com 135 centímetros. Você constrói, então, uma coluna com altura 5. Aqui você vai colocar os pontos, né, ligando onde há o encontro das linhas naqueles dados. Por exemplo, tem essa linha vertical, né, do 135, tem uma linha horizontal no 5. No encontro dessas duas linhas, você vai ter um ponto que vai representar esses dados que estão relacionados. Então você vai fazer isso para cada um dos pontos, né, dos dados. Você vai ter uma linha vertical para cada dado horizontal, e você vai ter uma linha horizontal para cada dado vertical. Você vai ligar essas linhas, isso vai resultar em pontos. Depois você vai pegar e ligar cada um desses pontos, e o resultado disso vai ser um gráfico de linhas, como que aparece aqui para vocês. Vocês observam que esse gráfico de linhas é mais uma interpretação, né, dessa situação aqui, pessoal. Então vocês observam 135, 5, a linha do 5 ali, 136, 4, 137, 2, 138, 1, 139, 2, né? Então esses pontinhos aí referenciam esses valores que estão relacionados na tabela, tá certo? E com essa situação aqui eu encerro esse nosso vídeo. Desejo um grande abraço a todos vocês e até a próxima.